Atlético Mineiro condenado pela FIFA. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e do Galo atrás de um zagueiro. River Plate tentou tirar o Barba do Galo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre zagueiro. Pode chegar, temos atualizações. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo foi condenado pela FIFA ao pagamento de 8 milhões e 200 mil reais ao palestino. O Atlético tem 45 dias para fazer essa quitação que diz respeito à compra do Ivan Roman. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, e se não pagar? Se não pagar, o Atlético vai sofrer transfer ban, estará proibido de inscrever atletas. A única boa notícia em meio a essa péssima informação dá conta de que em 45 dias a janela de transferências do futebol brasileiro já terá encerrado. Então, se tomar o transfer ban, o Atlético não será afetado. Vale a lembrança de que os clubes têm até 3 de março para inscrever atletas, mas vai haver uma outra brecha que permitirá aos times brasileiros registrarem jogadores até 27 de março, com observação de que entre 4 e 27 de março, somente jogadores que tiveram disputado os campeonatos estaduais podem ser contratados. Para completar, o presidente do Palestino afirmou que o Galo comprou 50% dos direitos econômicos do Ivan Roman por $1,5 milhão, que equivalem a mais ou menos 7,5 milhões de reais. Esse valor já foi elevado em $100 mil por conta de todos os tributos e impostos. As 3 parcelas para o pagamento dessa grana, 2 delas já venceram. A primeira em 30 de setembro de 25, a segunda em 30 de janeiro desse ano. A terceira vence em 30 de abril, desde que foi contratado o Ivan Roman. Disputou apenas 17 partidas, atleta de 19 anos de idade. Quero falar agora sobre um novo alvo do Atlético Mineiro para a zaga. A busca por um defensor é a grande prioridade no clube, especialmente depois da chegada de Eduardo Domingues. E o canal Bica Galo afirma que Marco Pellegrino, reserva no Boca Juniors, entrou na mira atleticana. Jogador de 23 anos de idade, canhoto e com boa qualidade na saída de bola, tem contrato até 2029. O fato de não ser titular por lá poderia acelerar o processo de negociação. Importante contar que ninguém do Atlético confirma tal negociação. Só para completar, e aí uma informação curiosa, você sabe que o River Plate perdeu Marcelo Gallardo nas últimas horas e tentou atravessar o Galo durante a madrugada dessa segunda para terça-feira para contratar Eduardo Domingues, que havia se despedido na última sexta-feira do Estudiantes. O Barba, como é chamado o técnico argentino, deu a palavra ao Galo e fez valer o acordo que até então era apenas verbal. Ele é esperado nas próximas horas em Porto Alegre para se juntar à delegação atleticana e acompanhar de um camarote a partida contra o Grêmio. A partir de quinta-feira ele começa a trabalhar dentro de campo, contrato de 2 temporadas e salário pouco superior a R$1 milhão por mês. Agora sim, bora começar o vídeo com informações importantes de mercado. A janela de transferências para contratações de atletas se encerra em 3 de março, mas há uma brecha para os clubes brasileiros, que vão poder registrar jogadores novos que tenham disputado os campeonatos estaduais até 27 de março. Então, a verdade é que a janela de 3 de março funciona mais para jogadores que possam vir de fora ou que não disputaram um campeonato estadual. Outra informação importante, a Copa do Brasil desse ano vai permitir que o atleta dispute essa competição por 2 times diferentes. A única regra em relação a isso é de que esse jogador vai poder mudar de clube até a 5ª fase. Depois disso, não pode mais mudar de clube. Só para citar um exemplo, o Maceió, atacante da Portuguesa, ele pode entrar em campo na quinta-feira pela Copa do Brasil pela Lusa, e isso ainda vai lhe permitir jogar por um outro clube, desde que a transferência aconteça antes da 5ª fase. Vamos começar falando aqui sobre o Barba. Trazer aqui primeiro, o Barba foi anunciado oficialmente no Galo, tá? Boa notícia, o Atlético então anunciou hoje oficialmente o novo treinador. Inclusive, ele até tem um vídeo dele, né? Eu postei os shorts aqui, o vídeo curtinho, e ele falando bem o português, hein? Achei legal demais. Ele disse: "Oi, massa do Galo, aqui Eduardo Domingues. Estou muito contente e motivado de fazer parte de um time muito importante. Obrigado pela confiança." E olha só, olha essa notícia que curiosa. River tentou atravessar para levar Eduardo Domingues, ó. Mesmo diante da investida por parte do River Plate, que buscava convencer o técnico Eduardo Domingues a assumir o comando do clube argentino após a saída de Marcelo Gallardo, porém o novo treinador do Galo cumpriu o acordo firmado com o Atlético e preferiu manter a palavra aí com o time alvinegro. Olha só, gente, que curioso.
o Marcelo Galhardo ele já anunciou a sua saída do River Plate, ok? E aí eles tentaram atravessar essa negociação e buscar o Eduardo Domingues. Só que, obviamente, ele já estava acertado, faltava ali a assinatura, mas já estava tudo acordado. E o treinador, o Eduardo Domingues, não ia deixar o Estudiantes, né, onde ele é um grande ídolo, para ir para o River Plate. Eu acredito que não. Né? São dois grandíssimos clubes da Argentina. Não acho que ele faria isso. Para o futebol brasileiro, aí são outros 500. Mas o River Plate, isso é importante para mostrar mais uma vez para o torcedor a qualidade desse treinador. O tamanho desse treinador neste momento, né? O River Plate perdendo aí o Marcelo Galhardo, ele resolveu deixar o clube, não vem com bons resultados. Eles tentaram o Eduardo Domingues para ser o novo treinador, mas, obviamente, ele já está acertado e anunciado pelo clube. Então, ficou chupando o dedo aí, River Plate, porque o Eduardo Domingues é do Galo, não adianta tentar atravessar não, irmão, que é Galo. E aí, o que você achou disso? Curioso, né? Vamos falar sobre zagueiro? Nós vamos trazer notícia aqui sobre zagueiro. Bom, pessoal, falando então sobre zagueiro, olha só, temos notícias sobre Lomônaco e depois eu vou atualizar sobre outro zagueiro, tá? Vamos lá, primeiro falando sobre o Kevin Lomônaco, olha essa notícia, Lomônaco briga no Independente e Atlético segue interessado no zagueiro. O zagueiro Kevin Lomônaco, o alvo do Atlético nessa janela de transferência, vive um momento conturbado no futebol argentino. De acordo com informações divulgadas pela rádio La Red, o defensor teria se desentendido com o técnico Gustavo Quinteiros no vestiário e pode ficar fora da próxima partida, mas não ficou, tá? A informação é que ele segue aí, foi relacionado para a próxima partida do Independente. Segundo a emissora argentina, o atrito ocorreu após uma repreensão do treinador e a situação não teria sido bem recebida pelo jogador. Como consequência, Lomônaco pode não ser relacionado para o duelo diante do Gimnasia Mendonça. Em compromisso válido pelo campeonato local, Atlético segue de olho, titular e considerado uma das peças importantes do sistema defensivo do Independente. O zagueiro tem sido monitorado pelo Atlético. Aqui é aquela informação de que o Atlético monitora a situação ainda do jogador. Já trouxemos aí a informação do Tanaka que o Atlético dificilmente vai contratar esse jogador nesta janela de transferências. Lógico que as coisas podem mudar. Por exemplo, ele brigar com o treinador é algo que tem uma certa relevância para uma situação poder mudar, mas neste momento, mesmo ele tendo essa desavença, esse problema com o treinador, ele deve permanecer no clube e o Atlético não deve trazer aí o Kevin Lomônaco. Falando sobre outro jogador, tá aí na tela, o canal, eu acredito, apurou como uma importante pessoa da cúpula do Atlético que desmentiu com veemência qualquer interesse na contratação do zagueiro Marco Pellegrino do Boca Juniors. O jogador atualmente é reserva do Boca, não será ele o zagueiro que o clube busca no mercado. Então, a informação aí que, inclusive, o próprio Tanaka também trouxe, tá? O Tanaka também confirmou aí essa informação com relação ao Pellegrino. Eu já disse, acho que é um bom zagueiro aí pelo que eu ouvi do meu amigo Garcês, que já indicou esse zagueiro pelos números também. Acho que seria interessante. Uma aposta, mas uma aposta boa. Tá? Agora, tomara que o Atlético contrate um melhor. Isso é fato, o Atlético precisa de um zagueiro pro lado esquerdo. Esse mesmo é canhoto, joga no lado esquerdo. Vamos aguardar. Então, no primeiro momento, a informação é que o Domingues, ele sim teria já indicado esse zagueiro lá pro Estudiantes, na época, né? Ele indicou esse zagueiro, tá? Mas ele, vamos ver, talvez ele peça o zagueiro aqui pro Galo, vamos aguardar, tá? Mas nesse primeiro momento ele não vem. E aí tem uma informação sobre zagueiro, tá? Importante, vamos lá, olha só essa informação pra terminar aqui, ó, as notícias. Isso aqui é legal. Apurei que o Atlético pretende fechar com o zagueiro até o final desta janela. Kevin Lomônaco interessa, mas precisa chegar a um acordo com o Independente. Até neste momento não foi feita outra oferta. Pellegrino foi desmentido. Há um zagueiro brasileiro que estamos apurando. Então existe aí até um zagueiro brasileiro na lista e o Atlético pode buscar esse jogador. Mas é importante, pelo menos a informação que o pessoal do canal Acredito trouxe aí, é que segue o Atlético na busca desse zagueiro. Porque pra mim tá muito claro que deu meio que uma esfriada. Tomara que seja mais pra gente mesmo. E lá dentro eles estejam a todo vapor buscando esse zagueiro. Mas me parece que isso deu uma esfriada e não pode. Não pode. O Atlético tem que contratar um bom zagueiro pra ser titular. Não dá pra ser uma aposta como foi o Tomás Pérez, por exemplo. Ele é uma aposta que tem o seu risco, né? O Pellegrino seria uma aposta, mas muito boa. Ele já mostrou futebol. Jogou muito bem no Huracan, jogou até bem no Boca, depois ele perdeu a condição de titular após uma lesão, mas esse seria uma aposta mais confiável, né? Então assim, não dá pra apostar ter uma aposta arriscada
na zaga a gente precisa de alguém para chegar e jogar. Então vamos ver se o Atlético traz esse zagueiro. Isso tem que ser cobrado, tem que continuar a cobrança com relação a isso. Não dá para esperar o meio do ano. No meio do ano não dá para esperar. Tem que ser nessa janela esse zagueiro. E parece que o Atlético vai buscar mesmo esse reforço. Vamos continuar cobrando.